Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje apresento Carcassonne Gold Rush, a Corrida do Ouro. Mais uma reimplementação de Carcassonne, um standalone dessa série fantástica aqui, Around the Road. Né? Aqui temos a Corrida do Ouro, especificamente nos Estados Unidos. Né? A peça inicial é essa aqui, tem uma pepita no verso. E quando você mostra a peça, é a mesma peça inicial de todos os Carcassonne, ou seja, tem uma estrada, tem um pedaço de fazenda livre, né, de grama aqui, e aqui tem um pedaço da montanha, porque você vai minerar nessa montanha. O interessante de Carcassonne, para mim sempre, foi a versatilidade do meeple. Então, uma única peça pode exercer várias funções. Então, no Carcassonne original, ele pode ser o abade, que vai ficar ali no monastério, ele pode ser o dono do castelo, né, para tomar conta do castelo, ele pode ser um ladrão que fica na estrada, ou ele pode ser um fazendeiro que cuida das pastagens. Né? Aqui não é diferente, ele também exerce 4 funções diferentes. A novidade fica por conta dessas pepitas aqui. Então você tem uma enormidade de pecinhas aqui, todas elas com uma picareta no verso, eu sei que não dá para ver, mas eu mostro amanhã. E essas pepitas têm valor 1, 2, 3 e 5. Ou ainda tem um pedregulho, ou seja, não valeu nada, você minerou aquilo ali e pegou um pedregulho. Essa aleatoriedade dá o que falar nas discussões sobre por que o jogo é bom, é ruim, enfim. Né? Eu gosto dessas variações que Carcassonne conseguiu montar e vou falar um pouco mais aí, tanto amanhã na nossa live, como um pouco no Algo a Mais. Então, a primeira peça está aqui e ela tem um símbolo de pepita, significa que você pega uma peça dessas e coloca aqui de cabeça para baixo, ou seja, você não sabe qual é o valor da pepita. Os jogadores são 4 meeples e uma barraquinha. Essa barraquinha tem uma função interessante. Os jogadores vão pegando aqui peças e colocando no tabuleiro. Então o jogador vermelho vai colocar, virou essa peça, ele pode colocar uma peça aqui ou na montanha, a mesma regra de Carcassonne, você vai colocar as laterais combinando, né? Então você tem que colocar ou na montanha aqui ou na grama. Né? Ele colocou na montanha. A peça tem 2 pepitas, então você vai pegar 2 pecinhas aqui de pepita e colocar nessa montanha aqui que está minerando. E o jogador vermelho, ele quer ficar aqui minerando, ele coloca na montanha. Né? O próximo jogador vai colocar aqui outra peça de montanha. Aqui tem 3 pepitas, ele coloca 3 pepitas aqui e coloca o seu minerador também. Então a primeira função é a função minerador. Existe uma função óbvia, que é você ser o maquinista do trem. E essa função ela é muito diferente, porque o maquinista ele vai ter aqui, por exemplo, peças de linha férrea, né, que chegou aqui, e ele vai colocar o maquinista na linha do trem. E a linha do trem ela vai valer exatamente igual à estrada, só que se por acaso você tiver exatamente uma locomotiva na linha férrea, quando a linha fechar, vale o dobro dos pontos. Então essa linha férrea aqui, que está valendo 3 pontos pelas 3 pedacinhos, se ela fechar de um lado e fechar de outro, ela vai valer o dobro, vai valer 10 pontos. Né? Agora, o interessante, se tiver mais de uma locomotiva, cada peça só vale 1. Então tem que ter exatamente uma locomotiva. Então isso é uma maneira de você sabotar a estrada de ferro que o coleguinha está pontuando. Né? A terceira função, obviamente, é a função do camponês, né, do fazendeiro, que aqui tem. E esse fazendeiro aqui é diferente, porque ao invés de você estar por conta das montanhas ou por conta de outra coisa, aqui você tem, também sei que não dá para ver, aqui você tem uma peça com cavalos. Então são cavalos selvagens que ficam na pradaria. E você tem peças que têm cabanas de povos indígenas, que também ficam ali na pradaria. Né? E aí, se por acaso o seu fazendeiro estiver nessa pradaria, ao final do jogo, né, o que você vai ter como pontuação é cada agrupamento de cavalos vale 4 pontos, que são 4 cavalos, e cada cabana de povos indígenas vai valer 2 pontos. Então, se você fizer a coisa direitinho, você vai ter uma grande, vai estar cuidando de uma grande área de fazenda, né, com muitos pontos aí. A função que normalmente ocorre ao abade, nesse jogo é o comerciante. E o comerciante é porque ele comercializa cidades. Existem cidades aqui. As cidades são entroncamentos de linhas férreas. Então aqui é o passo, chegam
4 linhas férreas, um de cada lado. Eu sei que não dá para ver. E se por acaso as 4 linhas férreas daqui chegarem a algum lugar, né, ou a um entroncamento, ou a uma outra cidade, cada saída dessa que chegou vai valer 3 pontos. Então, você pode ter El Paso valendo 12, você pode ter aqui como Nashville, só vale 9 pontos, e assim por diante, né? E assim que completou, você pode retirar o seu maquinista. Então, eu coloquei aqui Nashville, posso colocar o meu maquinista, o meu comerciante aqui, né? Então, primeira função, a função minerador, a função maquinista, a função comerciante e a função fazendeiro. O que muda? Muda que essa mina que você está minerando, se por acaso ela conseguir fechar, né, vou fechar uma mina aqui para ficar legal aqui, pronto, vou fechar essa aqui. A hora que você fecha a mina, você coleta essas pepitas para você, né, para o jogador, e você conta o número de pepitas que tem na mina. 1, 2, 3, 4 e marca 4 pontos. Então você faz os 4 pontos da mina, mais os pontos da pepita que você tem aqui. Então isso é uma coisa diferente, porque agora você pode ter uma mina que dê muitos pontos, ou uma mina que dê poucos pontos, dependendo um pouco da sorte. E é muito isso, né? Quando você vai fazer uma mineração, você não sabe se você vai ficar rico, milionário, ou se ali não tinha tanto ouro assim. E aí, a cabaninha. A cabaninha, ela vem pelo seguinte modo. Quando você já está na mina e coloca uma peça aumentando a montanha, você pode colocar a sua cabaninha. E a partir de agora, toda vez que você colocar uma peça na montanha, você pode retirar uma das peças de pepita, a do topo, né? Então, essa montanha aqui, por exemplo, atualmente está valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teriam 9 peças de pepita aqui. O jogador que tem a cabaninha, quando colocou uma peça, ele vai lá e tira uma peça para si. Obviamente, se outro jogador tiver ali, ele vai pegar menos, né? Se 2 jogadores ocuparem a mesma montanha, eles dividem essas fichas, né? Onde quem fechou a montanha faz a divisão primeiro, ou seja, pega a primeira, o outro pega uma, assim por diante, né? Se, obviamente, um jogador tiver mais mineradores do que o outro, ele é o dono da montanha. Um jogo bastante simples, com várias estratégias possíveis diferentes, muito bonito, com as pecinhas novas, né? O Meeple é uma graça, que é um Meeple cowboy, né? Que tem aqui um chapeuzinho. Eu sei que não dá para ver, mas amanhã isso eu mostro na live. E é isso, mais um jogo bacana, mais um jogo agradável, né? Standalone, então não tem muitas expansões, com muitas variedades estratégicas, que você vai se divertir um bocado jogando Gold Rush. O nosso Algo a Mais fala justamente sobre a Corrida do Ouro. Corrida do Ouro sempre se faz menção a essa Corrida do Ouro aqui, que é nos Estados Unidos, né, que ocorreu aí entre 1845 e 1855. Então, uma grande quantidade de pessoas, 300 mil pessoas mais ou menos, foi aí em direção à Califórnia, na Corrida do Ouro, ao Velho Oeste. E, obviamente, tiveram muitos lucros e, obviamente, fizeram muitas chacinas, muitas barbaridades, como toda a Corrida do Ouro. É uma busca desenfreada aí por riqueza, né? Então, vários povos indígenas sofreram por conta dessa invasão, né? Obviamente, existem outras corridas do ouro famosas. Então, a Corrida do Ouro que teve aqui no Brasil movimentou mais de 600 mil pessoas ao longo dos séculos 17, 18. A região de Minas ali foi invadida por vários mineiros, vários bandeirantes, vários portugueses em busca de muito ouro, né? Mais de 600 mil pessoas. Uma corrida importante também, Corrida do Ouro na Austrália, né? Entre 1851 e 1860, você teve aí muita gente se deslocando para lá em busca de riqueza fácil nas minas de ouro. E, por último, não menos importante, uma corrida de ouro, a última que tivemos, né, em 1896, na região de Klondike, que é uma região no estado de Yukon, ali nos Estados Unidos, no Canadá, já perto do Alasca. Então você teve aí uma galera indo para lá em busca dessa corrida do ouro desenfreada. Eu não vou falar das corridas do ouro em termos de África, porque não foram corridas, você não teve uma multidão indo para lá, você tem apenas um colonizador fazendo o que eles fazem de pior, de melhor, explorar aquilo ali e tirar o máximo possível. Essas corridas do ouro geralmente produziram cidades, produziram acampamentos, produziram uma nova geografia local, né? E, obviamente, muita violência e alterações de riquezas, várias mortes, assassinatos, enfim.
Aquela corrida desenfreada pelo lucro e pela ganância, né? Enfim, de todo modo, no jogo, isso é muito agradável de você administrar aqui, né? Porque você tem estratégias possíveis onde você não vai precisar ficar disputando a mineração, você pode tranquilamente ir para a fazenda ou pode tentar fazer linhas férreas interessantes, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 22 horas, teremos a nossa tradicional live. Vamos falar um pouco mais das corridas do ouro, das pecinhas de Carcassonne, dessas simpáticas mudanças que temos nessa stand-alone, muito agradável de se jogar. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!